E eu convido você agora a dar continuidade no mesmo texto de 1 João 4, a partir do versículo 4, nós veremos agora que diante do erro doutrinário, diante desses espíritos do anticristo que vem contra nós, nós vamos entender uma questão fundamental para a igreja, que nós não podemos jamais esquecer, que nós somos guardados por Deus. No verso 4 diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Olha que verdade, olha que palavra abençoadora, queridos irmãos. Apesar das distorções que existem sobre o tema de batalha espiritual, nós não podemos negar e não pode ser negada que ela é real. Ela é real e por isso todo crente deve vestir a armadura de Deus. Nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Querido, nós temos que entender que há duas forças que estão em contraste aqui. Uma é o Espírito Santo de Deus e a outra é o Espírito do Anticristo, o Espírito da mentira, o Espírito que propaga mentiras. A boa notícia, queridos irmãos, é que esse espírito maligno, entenda agora isso, que coisa maravilhosa, conhecer a verdade de Deus, como é bom conhecer essas verdades. A boa notícia é que esse espírito maligno já está derrotado. Ele já está derrotado e ele nunca será mais poderoso do que o Espírito de Deus, porque ele já está derrotado. O Espírito de Deus, essa batalha não é entre duas forças ali opostas em igualdade de poder, não, queridos irmãos, não é. Não é. Deus é Senhor de tudo. Deus é soberano sobre tudo. Eis aí a doutrina da soberania de Deus. Um Deus a qual servimos, que está sobre tudo e sobre todos, Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder nos céus e na terra. A doutrina da soberania de Deus que ensina, que prega que Deus é Senhor de tudo e de todos, inclusive está acima do diabo. Está acima do diabo, acima dos anjos de Satanás, e por isso eles não podem agir sem a permissão de Deus. Basta lembrar o que os endemoniados fazem diante de Cristo. Eles se ajoelhavam diante dele, se prostravam diante dele, se ajoelhavam em submissão àquele que está acima deles, aquele que é Senhor deles, aquele que tem todo o poder sobre eles. Eles se prostravam. É esse Deus que habita no meio da igreja, é esse Deus que está no nosso meio. Mesmo que Satanás lance seus dardos inflamados contra a igreja pode ter certeza de que nós não seremos, ou seja, esses dados não serão fatais. Não serão fatais. A própria presença de Deus dá a certeza dessa vitória sobre o maligno. E sabe o que isso significa, queridos irmãos? Isso significa que aqueles que pertencem a Deus, quem é de Deus, que pertence a Deus, tem a vitória sobre os falsos profetas. Mas não é por si mesmos. Não é porque são bons, não. Mas por seguirem o verdadeiro ensino sobre Cristo. É isso que o texto diz, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior o que está em vós. Talvez você esteja se perguntando, pastor, quem é aquele que está no mundo aqui mencionado no versículo 4? Quem é esse que está no mundo? A palavra do Senhor diz que o mundo jaz do maligno. E todo aquele que não é de Deus. A Bíblia sempre mostrou essa questão de duas coisas: céu, inferno, caminho estreito, caminho largo. Ou você está com Deus, ou você está no mundo sujeito ao diabo.
Ou você serve a Deus, ou você serve aos seus prazeres. E servir aos prazeres é servir a carne é servir ao mundo, servir ao mundo é servir ao Senhor deste mundo, e Senhor deste mundo é o diabo, porque o mundo jaz do maligno. Então, ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Palavra de Deus! Por isso, queridos irmãos, nós temos que entender que nós, os filhos de Deus, quem é de Deus? E eu te pergunto, você é de Deus? Você pertence a Deus? Você crê realmente que Deus é Senhor da sua vida? Você confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma? Você já confessou isso? Se não, faça isso. Confesse Jesus, Senhor da sua vida, Salvador da sua alma. Crê em Deus. É quem pertence a Deus. E aí o versículo 5 fala bem assim: eles procedem do mundo, esses falsos mestres, procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Veja bem aqui, veja uma questão interessante aqui agora. O mundo os ouve. O mundo os ouve. No versículo 5 aqui, a palavra mundo, ela aparece 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Veja bem. Procede do mundo, falam da parte do mundo, o mundo os ouve. Por 3 vezes, João repete a palavra mundo. Mundo. E aqui o que isso significa, pastor? Por que esse texto fala dessa questão do mundo? Aquele que está no mundo, o mundo os ouve, faz a vontade do mundo, procede do mundo. Por que é isso, pastor? Que mundo é esse, pastor? Que mundo é esse? Aqui não se refere à criação de Deus, mundo criado não. Aqui se refere mundo a um sistema mundano, o sistema de mundo mal, o sistema de mundo pecado, um sistema onde tudo aquilo está em constante oposição a Deus, inclusive as pessoas que nele habitam, que não creem em Deus e que não servem a Deus e que não vivem para Deus, estão em constante oposição contra Deus. Contra Deus. É esse mundo que fala aqui. É um mundo que se levanta em oposição às coisas de Deus. Isso significa então, queridos irmãos, que o mensageiro ou os mensageiros de Satanás tem algo que os condena, tem algo que os caracteriza. O que caracteriza agora o mensageiro de Satanás, de acordo com o texto de João 5 aqui, de João capítulo 4, versículo 5, 1 João 4, 5, melhor dizendo. Se alguém perguntar para você assim, o que caracteriza? O que caracteriza os falsos mestres naqueles dias, conforme o versículo 5? Sabe o que caracteriza? É que a sua íntima ligação com o mundo. Uma estreita ligação com o mundo, com as coisas do mundo, com esse sistema do mundo, com os prazeres do mundo. O falso mestre é caracterizado por essas questões mundanas. E isso não é de se estranhar, de que Satanás, como disse Jesus, é o príncipe deste mundo. Está lá em João 12, 31. É por meio de palavras, é por meio de ações que se identificam esses falsos mestres. Eles usam palavras que se voltam para as coisas deste mundo. Você tem que ter. Você é cabeça, não é cauda. Você tem, o crente é rico. O crente tem que ter aquilo. O crente verdadeiro, ele tem riquezas deste mundo. Será? Eles ensinam isso. Só falam das coisas deste mundo, dos prazeres deste mundo. Por meio de palavras, de ações. Que tipo de ações? A maioria desses falsos mestres, o estilo de vida deles é um estilo de vida promíscuo, leviano, carnal, mundano. Só pensam nas coisas deste mundo, nos prazeres da carne. Se você perceber o que eles fazem, quando eles conseguem enganar as pessoas, o que eles têm que satisfazem a ele são coisas carnais. Se não é dinheiro, é poder. Se não é poder, é o sexo. Eles só querem isso. É por meio de palavras, de ações que a gente identifica esses falsos mestres.
E uma coisa grave, séria, deve ser dita nessa manhã. E eu preciso que você entenda isso, queridos irmãos. Como pastor, eu falo isso para vocês. É por meio do despreparo bíblico da igreja que eles infiltram as coisas do mundo para dentro de suas programações e cultos. Igrejas despreparadas biblicamente, igrejas despreparadas doutrinariamente, permitem que esses falsos mestres entram entre eles e começam ali fazer programações carnais, usar meios carnais para atrair pessoas. Ah, nós temos que ter o culto cheio, o culto tem que estar cheio, vamos fazer aquilo para atrair pessoas, faz aquilo. Meios carnais são usados para atrair pessoas carnais. E se você faz isso, se a gente faz isso, se usarmos meios carnais para atrairmos pessoas, nós estaremos atraindo pessoas carnais para o nosso meio. E o resultado, sabe qual é o resultado disso? É uma igreja composta de crentes que tem uma vida igual à do mundo, mas não percebem. Por isso que nossas igrejas, muitas de nossas igrejas, inclusive presbiterianas, estão abarrotadas de pessoas, de crentes que se dizem cristãos, mas vivem como se estivessem no mundo. Desejam as mesmas coisas que o mundo. Abrem mão das coisas da igreja, abrem mão dos prazeres de estar na casa de Deus, de um momento de oração, por causa das coisas deste mundo, desejam as coisas do mundo. É por causa disso, porque são carnais, são mundanos, estão dentro das nossas igrejas. Programas carnais atraem pessoas carnais. Eu não sou chamado para fazer gracinhas em púlpito para atrair pessoas carnais. Eu sou chamado por Deus para pregar o evangelho, para pregar a mensagem do arrependimento, para pregar a verdadeira palavra de Deus. Crê em Jesus Cristo, muda de vida, larga esse pecado, vive em santidade de vida. Essa é a mensagem que deve ser pregada. Ah, não gosto desse estilo de culto, não. Esse culto é muito assim, é muito assado. Então vai para a porta larga, vai para um lugar onde você vai ouvir palavras doces. Ah, eu gosto daquela mensagenzinha assim, aquela palavrinha assim. Ah, eu gosto de mensagem assim. Então vai. Continue comendo essas migalhas, continue comendo mentiras. Que na hora que a situação apertar, meu irmão, o que vai sustentar, meu irmão, é palavra forte. O que vai sustentar é comida forte. O que vai nos sustentar é a palavra de Deus enraizada em nossos corações. É a palavra de Deus guardada na nossa mente e coração. Como diz a palavra, guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Nós temos que entender isso, queridos irmãos. Que uma igreja despreparada biblicamente permite isso. Uma igreja pode ser bem ativa. Ela pode ser uma igreja participativa. Pode ter um grande número de membros. E ao mesmo tempo, queridos, está longe do Senhor. Está longe do Senhor. Basta trazer o mundo para dentro da igreja. Programas carnais. Ah, vamos fazer isso aqui, aí vai vir um monte de gente para isso aqui. Legal. A igreja virou fast food, a igreja. A igreja é fast food. Só vou lá para comer. Só vou para comer na igreja. Só vou para comer, porque a pessoa não vem na reunião de oração, não vem no estudo bíblico, não vem na escola dominical, não vem nos cultos, não vem nas atividades das sociedades internas, não faz nada para a igreja, espiritualmente falando, mas tem festa, eu vou. Aí a igreja fica fazendo festa. A igreja faz aquilo outro, faz aquela programação, faz aquela outra programação. Para quê? Para atrair pessoas carnais. Queridos, esses meios não atraem. O que atrai as pessoas é a pregação do evangelho. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A palavra de Deus que é a pregação do evangelho. É a pregação do evangelho que vai despertar os eleitos de Deus. É por meio da pregação do evangelho que Deus vai despertar, que Deus vai levantar, que Deus vai salvar. Não são outros meios. É a pregação do evangelho. O próprio apóstolo Pedro, ele alerta a igreja contra os falsos profetas que introduzem heresias destruidoras até o ponto de renegar o soberano ou a soberania do Senhor. E ele mostra que essas heresias entram sorrateiramente
na igreja e muitos as ouvem, a ponto de terem práticas libertinas. Está lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Eu vou ler. Capítulo 2 de 1 Pedro, verso de 1 a 3. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Queridos irmãos, nós precisamos estar atentos a isso e desejar a palavra de Deus, desejar a palavra de Deus, desejar Cristo, desejar estar cheio de Deus. João continua mostrando outras verdades. Ele fala dos verdadeiros mensageiros, está no versículo 6. Nós vimos no versículo 4, maior que está em nós, Deus que guarda a igreja. O mundo os ouve, versículo 5, nós vimos o que é o mundo. Versículo 6, os verdadeiros mensageiros. Versículo 6 fala bem assim: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos ou reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Veja bem, João aqui agora, ele se inclui como os demais apóstolos. Ao contrário dos falsos mensageiros, eles vieram de Deus. Eles foram testemunhas de Jesus durante o ministério de Jesus nessa terra. Eles atestaram, viram os milagres de Jesus. Eles receberam autoridade vinda do alto para anunciar as verdades inspiradas de Deus. Está lá em João capítulo 16. Portanto, queridos irmãos, conforme nós entendemos nesse verso 6, aqui qualquer um que anuncie algo diferente, guarda bem isso, qualquer um que anuncie algo diferente do que os apóstolos ensinaram, deve ser rejeitado como sendo anátema, amaldiçoados. Anátema. Quem ensine qualquer outra mensagem que não seja fundamentada na doutrina dos apóstolos é considerado anátema, maldito. Está lá em Gálatas 1, versículo 8. Mesmo que venha anjo dos céus e vos pregue outro evangelho além do que vos tenho ensinado, seja anátema, maldito. Verdadeiros servos de Deus amam a palavra de Deus. Verdadeiros servos de Deus meditam nela constantemente para não pecarem contra o Senhor. O verdadeiro servo de Deus é aquele que vive a palavra, que crê na palavra, que prega a palavra. É isso que identifica os verdadeiros mensageiros do Senhor. Os seus ensinos estão fundamentados naquilo que os apóstolos escreveram, não em filosofias, não em discursos seculares, não em coisas carnais, não em coisas mundanas. Aí eu pergunto para você que me escuta nessa manhã: os crentes têm procurado um ensino verdadeiro? Os crentes têm procurado um ensino verdadeiro e puro do Evangelho? Ou será que têm procurado apenas programações e mensagens que fazem bem ao próprio ego? O que será que os crentes hoje têm procurado? O que você procura quando você vem à igreja? Por que você vem na igreja? Por que você vem? Por que você é membro, frequenta a igreja? Por quê? Por que você vem? Se é que você vem na escola dominical, se é que você vem na reunião de estudo bíblico, se é que você frequenta a reunião de oração, se é que você realmente leva Deus a sério, o que vocês querem? O que nós queremos ao ir à igreja? Será que eu vou para satisfazer as minhas vontades? Não, eu vou lá porque eu quero ouvir uma palavra. Estou precisando, de vez em quando eu preciso ouvir uma palavra, mas só de vez em quando. E o que você faz? Você crê nela? Você vive de acordo com ela? Queridos, enquanto muitos têm desenvolvido novos planos e estratégias para derrotar as obras de Satanás, Satanás continua a introduzir falsas doutrinas em nosso meio, falsos ensinos. Eu não tenho que me preocupar, queridos irmãos, com as coisas deste mundo carnal, porque o sistema é mundano. Eu não tenho que me preocupar
Ah, você viu o que está acontecendo? Você viu aquela propaganda? Você viu o que esse Beltrano fez? Ah, isso é um absurdo. Absurdo? Claro que é, querido. Mas por que você está assustado com isso? Por que você está assustado? Você achou que isso é diferente? Você achou que o mundo ia fazer coisas justas? Você achou que o mundo ia fazer coisas santas? O mundo já é do maligno e a tendência é piorar, meu irmão. E o que eu e você precisamos é estar preparados. É estarmos preparados doutrinariamente, biblicamente, para defendermos a fé cristã, defendermos as bases da família cristã, defendermos o evangelho, vivermos o evangelho. O erro doutrinário sempre anda de mão dadas com a libertinagem. Sempre anda. Se você perceber um erro doutrinário, é porque o camarada, a pessoa que está ensinando, ele tem uma vida e quer viver libertinamente. Falsa doutrina gera atitudes pecaminosas. Não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver. Ah, não é bem assim não, hein? Não é isso que quer dizer. Aí a pessoa começa a abrir brecha. Um abismo chama outro abismo. O que nós precisamos como crentes é ter a certeza, a alegria de saber que é possível identificar o erro religioso por meio do estudo sério das Escrituras e ser vitorioso contra essa artimanha do maligno. Ele quer disseminar o erro, mas enquanto nós pregarmos a verdade, enquanto a igreja de Cristo viver na verdade, enquanto nós não nos distrairmos com as coisas do mundo e firmarmos a nossa doutrina, firmarmos a nossa fé na doutrina bíblica e continuarmos pregando o evangelho e vivendo o evangelho na prática, na minha casa, no meu trabalho, no meu dia a dia, enquanto vivermos a verdade na prática, essas coisas não chegarão na nossa igreja. Se chegarem, pode ter certeza, serão denunciadas. Pode ter certeza disso. Em nome de Jesus serão denunciadas, porque nós pregamos a verdade. Nós queremos viver a verdade e não permitiremos que a mentira se propague, que o falso evangelho se propague, que esses falsos mestres amaldiçoados se propaguem no nosso meio. Não, queridos irmãos, vamos pregar a verdade e viver a verdade e ensinar a verdade na nossa igreja. É assim que seremos. Por isso, a melhor maneira de combater o erro religioso é conhecer a verdade de Deus. Portanto, irmãos, algumas atitudes devem ser tomadas por todos nós. Primeira delas, não fique limitado apenas a leituras superficiais da Escritura, mas aprofunde cada vez mais no estudo da palavra de Deus. Se aprofunde. Não fica fazendo apenas leituras superficiais. Se aprofunde na palavra de Deus. Mergulhe na palavra de Deus. Mergulhe. Não entendeu? Você tem pastor, meu irmão. Liga para o teu pastor. Pastor, estou lendo a Bíblia aqui, ó. Li um texto que não entendi. O que isso quer dizer? E eu, com muito gosto e prazer, te responderei, te ajudarei. No nome de Jesus, irmão. Leia, se aprofunde. Leia bons livros. Leia bons livros. Principalmente livros doutrinários, mas sempre avaliando o seu conteúdo com as Escrituras. Leia, meu irmão. Leia a Bíblia, leia bons livros, invista na escola bíblica dominical. Não negligencie o estudo doutrinário da escola bíblica dominical. Não negocie, queridos irmãos, com o ensino da palavra de Deus. Isso começa desde cedo. E aí uma palavra para os pais aqui agora. Não deixe trazer os seus filhos da escola dominical. Não deixe. Não cometa o erro de muitos pais, que eu já ouvi no passado, e hoje paga um preço. Ai, tadinho, ele estuda, levanta da semana inteira, no domingo eu deixei dormir até tarde. Isso. Vai criando, vai deixando, vai permitindo. E depois você vai ver o resultado de um adolescente que despreza, que não tem prazer de estar na casa de Deus aprendendo a Escritura Sagrada. Então, queridos pais, insista, traga os seus filhos. Dá o mesmo empenho que você quer para que o seu filho seja um bom cidadão, uma boa cidadã, que ele tenha uma boa profissão. Dedique-se muito mais e empenhe-se muito mais para ele ser um bom cristão, uma boa cristã, para a glória de Deus. Então ensina a Bíblia, traga para estudar a Bíblia.
Ai, não quer. Criança não tem que querer. Criança tem que aprender a ouvir os pais, a obedecer desde cedo, a vir na igreja, a ler a Bíblia, a orar, a estudar a palavra de Deus. Isso começa com vocês, pais. Começa com vocês. Ensinar a palavra. Então invista na escola bíblica dominical, no estudo bíblico da igreja. Invista, participe. Não negocie. Não fique brincando com as coisas de Deus. Não brinque, irmão. Não brinque. Conheça. Estude as confissões de fé da igreja, da nossa igreja presbiteriana do Brasil. Confissões de fé, os catecismos da igreja. Conheça, irmão. Nós temos que conhecer nossas doutrinas. E você precisa orar. Nós temos que orar a Deus, para que Deus preserve a igreja, para que Deus nos guarde contra ensinos mentirosos. Por quê, pastor? Por que nós temos que orar para Deus nos guardar? Porque, queridos irmãos, tem crescido o número de falsos mestres dentro das nossas igrejas presbiterianas também. Infelizmente, muitos pastores sendo induzidos pelo erro, pela mentira, pelo engano, de amenizar a palavra de Deus para atrair pessoas. A igreja está cheia. Longe de mim tal coisa. E eu peço a vocês, queridos irmãos, ore para que Deus nos preserve, para que sejamos fiéis à palavra de Deus, às doutrinas ensinadas na palavra de Deus. Ore a Deus, ore por nós, ore pela liderança da nossa igreja, para continuarmos firmes doutrinariamente, em nome de Jesus. E que a nossa igreja presbiteriana Filadélfia seja uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica. Não me importa. Ah, mas só tem esse número de membros. O que importa não é a quantidade de membros. Não é quantidade. Não, meu irmão. Mas crentes fiéis. Eu não quero uma igreja cheia de crentes vazios. Mas uma igreja de poucos, mas cheios de Deus. Cheios da palavra. Cheios do Espírito Santo. Cheios do poder de Deus. Assim que eu creio. E é assim que nós queremos ministrar, pastorear e ensinar cada vez mais a palavra de Deus. Com muito prazer que eu falo isso, com muito gosto, que eu tenho prazer nisso. Eu tenho prazer de ensinar, de pregar a verdade, de viver a verdade e de conviver com aqueles que também querem viver essa verdade. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por essa manhã, por essa boa aula que nós tivemos, para que Deus assim nos abençoe e continue nos guardando, continue nos iluminando e nos preservando de todo o erro religioso e doutrinário. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado as verdades da tua palavra. Pedimos ao Senhor nessa manhã, Deus, que nos abençoe, que o Senhor esteja sobre nós, que o Senhor derrame da tua graça sobre as nossas vidas,